Show de bola! Então estamos aqui agora para falar de análise combinatória. Estimado estudante, estimado jovem guerreiro, futuro aprovado, tudo bem? Vamos lá, para onde você quer ir? Você quer ir para onde? Você quer ir para Minas Gerais? Você quer ir, sei lá, de repente você quer ir para São Paulo? Guaratinguetá, que tal? Sim, não, talvez? Show! Então desce na tela aqui comigo, vamos falar então estratégia concursos com vocês. Eis aqui os meus contatos, gente. Entre em contato, meu WhatsApp está aberto a todos que quiserem se comunicar comigo. Meu e-mail, algumas pessoas têm se comunicado por e-mail, meio old style, old fashioned way. Estou aqui também com o meu Instagram, siga-me no Instagram. Siga-me no Facebook é bom, né? Me adicione no Facebook, entre em contato, tire suas dúvidas, apresente conjecturas. Professor, eu estou estudando certo, professor? Eu estou estudando certo? Será que eu estou estudando certo? Pois é. E meu Twitter, que eu não uso muito, tá? Tem que tirar isso dessa tela de edição aí. Essa tela de apresentação. Tudo bem? Show de bola, gente. Então, vamos lá, vamos começar com os nossos problemas de contagem. Eu não vou começar ainda com os problemas, nós vamos primeiro falar algumas coisas, tudo bem? Mas, análise combinatória, problemas de contagem. Galera, sobe aqui comigo. Seguinte, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Como é que a gente aprende isso na escola? Bom, quando a gente aprende isso lá no nosso ensino médio, ou mesmo em alguns cursos, a gente geralmente aprende assim. Análise combinatória se resume em 3 coisas: permutação, arranjo e combinação. É assim que a gente aprende, é assim que a gente aprendeu e funciona muito bem pra gente, obrigado. Tá, só que eu vou assumir uma vertente diferente, tá? Eu não posso fugir desses nomes, tá? Eu, infelizmente, tenho que falar o que é permutação, o que é arranjo. Combinação é útil pra caramba, mas permutação e arranjo não são coisas úteis, tá? Mas a gente precisa. Sim, então é útil, professor. Se precisa, não estou dizendo útil assim. Se apagassem esta parte da matemática, você não ia mudar nada. É isso que eu estou querendo dizer. É lógico que é útil para a prova, tá? Às vezes a questão pede, calcule arranjo 7,4. Se você não souber a fórmula, você não vai saber matar a questão. Então eu tenho que te falar tudo, tá? Mas eu vou apresentar uma vertente nova para você, que eu espero que você goste. Tá? Eu acredito que você vai gostar, tá? Uma forma diferente de ver combinatória. Sim, mais fácil. É mais fácil, professor? É mais fácil. Se é mais fácil, tá bem-vindo. Mas o que funciona sempre? Sempre. Jesus, professor, sempre é o meu advérbio favorito, então. Isso aí. Show de bola, gente. Desce pra tela aqui, então. Então, análise combinatória, problemas de contagem, seguindo. Galera, o princípio fundamental da contagem. Vou escrever um pouquinho aqui, tá? Pra gente poder escrever este princípio, ok? Então, vamos lá, gente. Nós estamos preocupados em contar, ok? Então, vamos fazer uma breve introdução aqui a este princípio que é importantíssimo. Eu diria que é o princípio mais importante da análise combinatória, tá? Então, vamos lá. Considere que uma determinada escolha, possa ser feita. Eu vou deixar um espaço aqui para a gente poder fazer alguns exercícios. Considere que uma determinada escolha possa ser feita de M maneiras. Então sobe aqui comigo para você entender o que eu estou falando. Quando eu digo que uma escolha pode ser feita de M maneiras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu tenho 5 dedos aqui. Graças a Deus, né, professor? É isso então. 5 dedos aqui. De quantas maneiras eu posso escolher um deles? 5. Então M é igual a 5. Entenderam? Então, é a quantidade de escolhas, sim? Quantas canetas eu tenho na minha mão? Uma. Então, de quantas maneiras eu posso escolher? Uma. Escolhi. Essa. Só tem ela, tá? Quantas canetas eu tenho na minha mão? 0. Então, de quantas maneiras eu posso escolher? Uma. Eita. Existe uma maneira de escolher as canetas na minha mão? Sim. Aquela que eu não escolho nenhuma, já que não tem nada.
Olha que isso é uma escolha, certo? Não tem nenhuma caneta na minha mão, professor. Que loucura, né? Pois é, não tem nada na minha mão, né? Mas de quantas maneiras eu posso não escolher, né? Só uma. Aquela em que eu olho e falo, não escolhi nada. Entenderam? Então isso é importante, tá? Show de bola. Então, volta para a tela aqui. Então você entendeu o que significa esse M maneiras, certo? Considere que uma determinada escolha pode ser feita de M maneiras, M modos diferentes. Considere também que uma outra escolha seja feita após a primeira com N possibilidades. Ok? Então sobe aqui comigo para você entender isso. Eita, derrubei tudo aqui. Então, escolha um dedo na minha mão. Existe 5 maneiras de você fazer isso. Vou escolher um dedo. Escolhi. Agora escolha outro. Isso já é uma segunda escolha, certo? A primeira eu tinha quantas maneiras de fazer? 5, certo? 5 dedos na minha mão. Após feita a primeira escolha, um dos dedos não está mais elegível. Porque eu estou dizendo que quando eu escolho, não posso escolher de novo. Agora, eu só tenho 4 possibilidades. Então, eu não tenho mais N igual a 5. Eu tenho N igual a 4. Então, a minha primeira escolha foi 5 e minha segunda escolha, 4. Tá? Tudo bem? Show? Show de bola. Então, desce aqui comigo. E aí, a conclusão é essa, gente. A quantidade total de maneiras de tomarmos as duas decisões será M vezes N. Isso é o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. Alguns chamam isso aqui de princípio multiplicativo, porque você pega as duas possibilidades e engloba em uma coisa só, tá? Bom, deixa eu mostrar um exemplo bem direto destas escolhas, tá? Bom, imagina que isso aqui seja uma cidade A. O que eu vou desenhar de azul são estradas, tá? Então eu tenho uma estrada para cá. Deixa eu fazer assim. Tem uma estrada para cá. E tem uma estrada para cá. Ambas chegando a uma cidade B. E aí, tem uma cidade C lá na frente, com 3 estradas que vão em direção a ela. Pronto. E aí a pergunta é, de quantas maneiras é possível ir de A a C nessas estradas de mão única?
Eu estou dizendo que essas estradas têm mão única, porque senão haveria o pequeno incidente de que eu poderia ir e depois voltar, certo? Eu não quero que eu possa voltar, eu quero só ir. Bom, gente, então vamos lá. Isso aqui é interrogação, né? Pelo amor de Deus. Bom, eu vou chamar essa estrada aqui de 1 e eu vou chamar essa estrada aqui de 2, tá? Vou botar número mesmo. Número indo-arábico. 1, 2. Aí aqui eu vou chamar de Azinho, Bzinho, Czinho, tá bom? Sem usar o princípio multiplicativo, usando apenas a lógica, eu posso te dizer o seguinte. Saindo de A, existe a possibilidade de eu pegar a estrada 1 ou eu pegar a estrada 2. Em qualquer um dos casos, existe 3 seguintes possibilidades. Vocês concordam comigo? Existe a possibilidade de que eu pegue agora a estrada A B ou a C, em ambos os casos, certo? Sim, porque, afinal, eu tenho 2 iniciais escolhas, e para cada uma dessas escolhas, eu terei que necessariamente, por causa da configuração da rua, eu terei que necessariamente depois fazer uma terceira escolha. Se eu vou para A, se eu vou para B ou se eu vou para C. Então, quantas possibilidades aconteceram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou eu pego a estrada 1 e depois a A, ou eu pego a 1 e depois a B, 1C, 2A, 2B, 2C. Então, existem essas 6 possibilidades, e é por isso que isso aqui é chamado de uma árvore de possibilidades. Não é à toa que eu desenhei ela de verde, né? De propósito. É uma árvore de possibilidades e ela ajuda a resolver essa questão logicamente. Acontece o seguinte, que como inicialmente eu tenho 2 escolhas e posteriormente eu tenho 3 escolhas, eu poderia simplesmente usar o princípio multiplicativo e fazer 2 vezes 3 igual a 6. Então, na prática, eu resolveria assim, ó. Eu criaria 2 lacunazinhas. Vocês vão ver muito isso hoje, tá? Na primeira lacuna, eu escrevo a quantidade de possibilidades da primeira escolha. Isso é a quantidade de possibilidades. Existem 2 estradas de A para B, então existem 2 possibilidades de A para B. E aí, finalmente, eu vou de B para C, e aí 3 possibilidades de B até C. Então, multiplicam-se essas duas e eu obtenho 6. Isso aqui é o princípio multiplicativo. Beleza? Vamos ver mais um caso aí. Vamos ver mais um exemplo. Dessa vez, um exemplo um pouco mais esquisito. Sim? Exercício. Um restaurante oferece em seu cardápio refeições constituídas de prato principal. Professor, não fala isso não que eu tô com fome, professor. Calma, rapaz, ó, continua aqui comigo, ó. Prato principal, bebida e sobremesa. Aí ele diz o seguinte: A, 2 pontos. 3 pratos principais. 4 tipos de bebidas.
e 2 tipos de sobremesas. Quantas refeições podem ser montadas? Beleza? Então, quantas refeições podem ser montadas? Então, você é o seguinte, olha só. Como é que você monta uma refeição nesse restaurante? São 3 escolhas possíveis. Quais são essas 3 escolhas? 3 possibilidades para o prato principal, 4 possibilidades para a bebida e 2 para a sobremesa. Galera, é só multiplicar isso tudo. 3 vezes 4, 12, vezes 2. Existem 24 possibilidades de refeições para este restaurante. Eu só tenho que te atentar aqui para uma coisa, tá? Isso é tudo muito bonito, muito legal. Mas isso que eu estou fazendo só funciona dessa forma simples. E eu estou dizendo simples porque eu estou simplesmente multiplicando, né? Só funciona dessa forma simples quando a ordem das escolhas importa. Você não entendi não. Senhor, explica aí, por favor, que negócio de importa. Importa pra mim é Paraguai, não importa, né? Não, olha só, é o seguinte. Sobe aqui comigo pra eu te explicar, olhando nos seus olhos. Olha só. Olha só. O que significa a ordem importar? É assim. Suponha que eu tenha um pódio com primeiro, segundo e terceiro lugar. Tá? Sei lá, corrida. E aí o ganhador vai pro primeiro, o segundo lugar vai pro segundo e o terceiro lugar vai pro terceiro, óbvio. Aí eu tenho 10 pessoas competindo. Tem 10 pessoas competindo. E eu quero saber quantos pódios podem acontecer. Tá? Bom. É lógico que existem um monte de possibilidades, mas você acha que a ordem importa? Suponha que João tenha ficado no primeiro lugar e Maria tenha ficado no segundo. Foi? João no primeiro, Maria no segundo. Troca esses 2 caras de lugar. Agora Maria está em primeiro e João está em segundo. Mudou a interpretação do problema? Mudou. Antes João era campeão, agora ele não é mais. Entenderam? Então aí a ordem importa. A ordem importa por quê? Porque quando eu troquei os caras de lugar, eu mudei a interpretação do que aconteceu, tá? Deixa eu mostrar agora um caso para você em que a ordem não importa, tá? Eu quero escolher uma dupla para jogar xadrez. Tem 10 pessoas, eu quero dessas 10 escolher 2 para jogar xadrez entre si, tá? Para jogar xadrez eu preciso só de 2 pessoas, certo? Então eu escolhi o João e escolhi a Maria. Maria, João e Maria estão aqui. Estão jogando xadrez. Escolhi João, escolhi Maria. Agora troca. Escolhe primeiro Maria, depois João. Não mudou. Posso falar isso aqui? Não mudou nada. Quase que eu xingo. Não, desculpa, gente. Não mudou absolutamente nada na escolha. Escolher João e Maria. Escolher Maria e João. É a mesma coisa. É a mesma dupla. Não existe hierarquia entre eles. Não existe distinção entre eles. Certo? De um grupo de 12 pessoas, quero formar um trio. A ordem importa? Não. Por que a ordem não importa? É um trio. Escolher João, Maria e Pedro é a mesma coisa que escolher Maria, João e Pedro, Pedro, Maria e João. É a mesma
coisa, não muda. Então a ordem não importa. Agora olha só. Deseja-se escolher um trio com líder, vice-líder e conselheiro. Sei lá. Agora vai importar a ordem, porque se eu colocar João aqui, Maria aqui e Pedro aqui, João é líder, Maria é vice-líder e Pedro é conselheiro. Bota Maria primeiro. Maria, Pedro e João. Porra, agora é Maria que é líder, certo? Então a ordem mudou e importou, certo? Entendeu essa história de ordem importar e não importar? Quando a ordem importa, é só multiplicar tudo, sim? Do jeito que a gente está fazendo. Quando a ordem não importar, aí a gente vê daqui a pouco, tá? Por enquanto a gente vai se preocupar somente com exercícios em que a ordem importa. Preciso muito que você preste atenção nisso, tá? Leve ao pé da letra o que eu tô falando. Eu só vou me importar agora, só vou me preocupar agora com exercícios em que a ordem importa. Quando a ordem não importar, a gente vê daqui a pouco. Tá? Show? Vem comigo aqui então. Deixa eu mostrar mais um exercício para vocês. Vamos lá? Esse, por exemplo, deseja-se eleger um líder, um vice-líder e um conselheiro de um grupo de 10 pessoas. De quantas formas podemos preencher esses títulos? Preencher não, né? Conceder. Conceder esses títulos. Faz mais sentido. Bom, então, primeira pergunta que você faz. Primeira pergunta que você faz. A ordem importa? Sim, a ordem importa, né? Por que a ordem... Por que a ordem importa? A ordem importa porque se eu tenho líder... Vamos colocar aqui. Líder, vice-líder, conselheiro. Aí tá aqui novamente, João, Maria e Pedro. Vou trocar a ordem. Agora eu vou botar a Maria primeiro. E João depois. Cara, Maria virou líder. Trocou, mudou a interpretação. Então a ordem importa, porque existe hierarquia entre os cargos, certo? Beleza. Então, vamos lá. Quantas possibilidades existe para líder? Existe 10 possibilidades. E para vice-líder? 9, certo? Porque já foi escolhido um líder. Então, sobram 9 pessoas para escolher o segundo cargo. E sobram 8 pessoas para escolher o terceiro cargo. E aí você multiplica essa galera. Isso dá 720. Beleza? Sobe aqui comigo. Então, este é o princípio fundamental da contagem. Princípio multiplicativo. Quando você tem uma escolha e você tem outra, multiplica. E essa será a escolha conjunta, caso a segunda tenha sido feita depois da primeira, tá? Então é importante que você entenda esse negócio da ordem, tá? Isso é o que faz a grande diferença de você matar a maioria das questões de combinatória. E lembre sempre disso. Quando a ordem importa, só multiplicar. A ordem não importa, aí você tem que fazer umas coisinhas extras aí. Tá? Desce aqui então comigo para você poder ver pela primeira vez de hoje a palavra permutação. Então vamos entender o que vem a ser uma permutação. Permutar, gente, permutar N objetos
é trocar a posição de pelo menos um desses objetos. Certo? Então, o que isso significa? Isso significa que se eu tenho, por exemplo, essa situação aqui, ó. Tem aqui um chão. E eu tenho aqui um quadrado, aliás, um círculo, um quadrado e um triângulo. Tá bom? E eu quero saber de quantas maneiras eu posso permutar esses objetos. Então, de quantas maneiras eu posso permutar esses objetos? Círculo, quadrado, triângulo, círculo, triângulo, quadrado, quadrado, círculo, triângulo, quadrado, triângulo, círculo, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, quadrado, círculo. Então, essa é a quantidade de maneiras que eu tenho de permutar esses três objetos. Eu tenho 6 maneiras de fazer isso. Mas você poderia simplesmente ter feito isso aqui, ó. São 3 objetos, então existem 3 possibilidades para o primeiro objeto. Poderia ser um círculo, poderia ser um quadrado, poderia ser um triângulo. Existem 2 possibilidades para cá e existe uma possibilidade para cá. Multiplicando essa galera toda, você encontra 6. Só que não é só isso, tá? Porque as questões utilizam esta notação aqui, que a gente vai precisar entender agora. Então, isso aqui tá certo, tá? Você não está errado em ter entendido isso aqui tá certo. Mas a gente tem que entender o que é um fatorial. Então, vamos entender o que é um fatorial. Galera, fatorial, identificado por essa exclamação aqui, é o produto de todos os números de n até todos os seus antecessores, inclusive o 3, o 2, o 1. E isso aqui é a definição de fatorial. Show? Show de bola. Então, vamos ver uma aplicação direta, um cálculo de fatorial. Vamos lá. Vamos calcular, por exemplo, 6 fatorial. O que seria 6 fatorial? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Então, 6 fatorial é isso aí. Então, sei lá, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui vai um segredo para você. Você sempre pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? Isso aqui é 6 fatorial. Então, eu poderia ter escrito simplesmente como 7 vezes 6 fatorial. Como se eu tivesse parado a exclamação, né? A exclamação foi indo, e eu quis que ela parasse aqui. Eu posso fazer isso, tá? A exclamação parou aqui e eu sei que 6 fatorial é 720. Quando eu faço essa conta, dá 5.040, tá? Então, isso é fatorial. E o que isso tem a ver com essa história de permutação? É porque a permutação de n objetos, escrito assim, Pn, é justamente n fatorial. Não entendi não, professor. É assim, ó. Deixa eu botar aqui na outra tela. Acho que eu botei uma outra tela para permutação para passar o exemplo, né? Foi. Então, olha só. Exercício de quantas maneiras
podemos organizar uma foto com 5 pessoas enfileiradas. E aí? Como é que você faz isso? Eu estou permutando objetos, você concorda? Eu tenho a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Eu quero organizar a foto de forma que essas pessoas fiquem enfileiradas. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a quantidade de maneiras que eu tenho de fazer isso será permutação de 5 elementos, certo? Permutação 5, P5, sim? Isso é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Então, existem 120 maneiras de enfileirarmos essas pessoas. Percebam que a ordem importa, tá? A ordem de fato importa, porque se não importasse, todas as fotos seriam iguais, né? Então, novamente, se o João e a Maria estão aqui, se eu troco a ordem deles, já é outra foto, certo? Já é outra configuração possível de fotografia. Tudo bem? Galera, sobe aqui comigo. Tá todo mundo indo? Tá todo mundo rolando? Essa parte é tranquila, né? Essa parte é um pouquinho mais fácil. Causa um enrolar na nossa cabeça, porque a análise combinatória é assim mesmo. Mas vocês estão indo, né? Tá rolando? Todo mundo certo, gente? Não esqueça de mandar um salve aí depois, gente. Da onde vocês estão assistindo, né? Tem alguém aí do Nordeste? Tem uma galera aí do Sul? Tem aí? Show! Dá uma contribuição aí nos seus salves, para depois eu olhar feliz para a tela do chat. Tudo bem? Desça para a tela aqui agora, então, e continuaremos fazer mais um exemplo, ok? Mais um exemplo de permutação. Deixa eu ver se eu consigo pensar em um, assim, legal. Esse aqui é bem legal, ó. Ninguém sabe, aliás, vocês sabem sim, mas muita gente não tem essa noção que anagrama é uma aplicação direta de permutação. Quer ver? Olha só. Calcule a quantidade de anagramas. Vou homenagear aí a minha querida Recife, meu querido Pernambuco. Calcule a quantidade de anagramas da palavra. Essa palavra é muito interessante. Pernambuco. Sabe por que essa palavra é interessante? Porque ela é uma palavra gigante. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. E nenhuma das letras se repete. Você já pode prestar atenção nisso? Em Pernambuco, nenhuma das letras se repete, certo? Show? Beleza. Então, qual é a quantidade de anagramas? Galera, o que é um anagrama? Não sei não, professor. Tem a ver com capim, né? Grama? Não, tem nada a ver isso não. Anagrama é o seguinte, ó. Imagina, por exemplo, a palavra Roma. Um possível anagrama dessa palavra é amor, certo? Mora, Maro, Omar, certo? Então, anagrama, sobe aqui comigo? Então, anagrama são rearranjos da sua palavra, criando outras. Não precisa fazer sentido, tá? A palavra não precisa existir, tá? Não tem isso, deixa eu apagar essas coisas aqui. Não precisa a palavra ter sentido. Por exemplo, a palavra boi. Quantos anagramas tem a palavra boi? 6, né? Boi, bio, oibe, obe, iobe, ibo. São 6 anagramas, porque eu posso trocar essas palavras de lugar. Todo mundo entende isso? Show? Então, anagrama é um rearranjo das letras de uma palavra, formando outra,
que exista ou não, tá? E questões adoram falar, calcule a quantidade de anagramas da palavra tal. Então, estou pedindo aqui agora, calcule a quantidade de anagramas da palavra Pernambuco, tá? Eu vou colocar as opções aqui para você tentar. Segue aqui embaixo comigo. Vou já colocar as opções aqui, ó. A, B, C, D. 6 fatorial, 8 fatorial, 10 fatorial, 12 fatorial. Galera, já acabou, né, a questão, né? E eu juro que pode cair assim, tá? Existem 10 letras, certo? Rearrumar objetos aqui seria rearrumar as letras, certo? Então, gabarito letra C. Será permutação de 10 termos. 10 fatorial. Tudo bem? Show de bola, gente. Então, estamos tranquilos aí. Agora, eu tenho que falar uma outra coisa com vocês, tá? Uma parada conhecida como permutação com repetição. Galera, isso aqui é tranquilo demais, é tranquilo demais. Você vai olhar e vai falar assim, eu não acredito que é só isso. Por que ninguém nunca me explicou assim? Pois é, cara, você vai ver que é muito de boas, tá? E eu vou direto para um exemplo, porque é a melhor forma de você aprender isso aqui. Olha só, exemplo. Eu vou construir uma prateleira de livro aqui só para a gente não perder muito tempo com o enunciado, tá? Tentar fazer um negócio mais ou menos paralelo. Tá indo, foi. A prateleira ficou um pouco grande, mas tudo bem. Beleza, tá aí. E aí eu vou colocar alguns livros aí, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar de verde livros de história. 2, 3, 4, 5. São 5 livros de história. Vamos colocando uma legenda aqui. Isso aqui é livro de história. Aí, deixa eu ver, é de azul. Haverá livros de matemática. São 4, vamos supor. 4 livros de matemática. Aí, do lado do livro de matemática, tem um outro de história. Aí tem um de inglês. O professor nem fala inglês, tá sendo... Ai, Deus, por que colocaram? Rapaz, você tem o melhor professor de inglês do mundo. Professor Roberto Vitti, grande abraço, rapaz. Tá aí. Essa é a nossa prateleira. Tô esquecendo de colocar a legenda, né? Laranja nós temos os livros de English. E de azul nós temos os livros... Opa! Azul nós temos os livros de... que eu falei? Matemática, né? E aí a pergunta que você menos queria que ele fizesse, certo? De quantas maneiras podemos organizar essa prateleira? Eu vou fazer a pergunta assim e vou complementar verbalmente, tá? De modo que os livros fiquem enfileirados, tá? Porque sobe aqui comigo. Se ele pergunta simplesmente como é que dá para organizar, você pode colocar os livros empilhados, pode colocar eles fazendo assim, um empilhado e um embaixo. Não, eu quero eles enfileirados, tá? Sem nada muito fancy, sem nada muito escroto, tá? Então, eles estão enfileirados. Esses livros estão enfileirados. E aí, ele quer que você diga de quantas maneiras você pode reorganizar esses livros. Por exemplo, desce aqui comigo. Aqui você tem 6 livros de história juntos, né? Inicialmente, bem aqui. Eu poderia, por exemplo, tirar um desses livros de história, colocar aqui, tirar um de matemática, jogar para a esquerda, levar para o início, trazer para o final. Então, existem muitas maneiras de fazer isso. E como é que a gente resolve? Tá, quantos livros tem aí no total? Você tem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 15 livros no total. Então, pelo que eu te ensinei, seria só fazer 15 fatorial, porque é permutação desses 15 elementos, certo? Só que tem repetição, gente. Esses livros de história são os mesmos. Ele não deu distinção, então a gente trata como se fossem os mesmos, tá? Esses livros azuis são os mesmos e esses livros laranjas aqui são os mesmos. Aí, gente, olha o bizu máximo que eu vou te dar. Quando tiver repetição, você vai abrir um sinal de fração, abre lá o seu sinal de fração, e embaixo você vai escrever o número de todas as repetições que acontecem. Não entendi não, professor. Assim, ó. São quantos livros de história? São 7, né? Tem 6 aqui e 1 aqui. Então escreve um 7 lá com um fatorial na frente. Só faz. Professor, então calma aí. Eu pego as repetições e escrevo embaixo da fração? Exatamente. Então é só escrever isso. Então, em relação aos livros de matemática, professor, que são só 4, eu vou escrever aqui embaixo 4 fatorial. É isso aí. E em relação aos livros de inglês, 4 fatorial. Entenderam? Então, sobe aqui comigo. Então, olha só. Você vê que eu tenho aqui um esquema em que eu tenho em cima o total de livros e embaixo cada quantidade de repetição. Então eu tenho exatamente 7 livros de história, 7 fatorial. 4 livros de matemática, 4 fatorial. 4 livros de inglês, 4 fatorial. Cada quantidade de repetição, bota um fatorialzinho lá embaixo da fração, tá? Pega tudo em cima, divide pelas repetições embaixo da fração. Foi? Eu vou daqui a pouco fazer uma explicação melhor disso aqui com anagramas. Vai ficar bem mais claro. Mas eu acho que você já entendeu, tá? Se você não entendeu, relaxa que você vai entender daqui a pouquinho, tá bom? Desce aqui comigo para você ver como é que faz essa conta, tá? Porque tem um outro bizu aqui para fazer a conta, tá? Galera, você não vai fazer 15 fatorial, tá? Você vai começar a fazer uns cortes aqui, tá? Fatorial é uma matéria que quando você faz as contas, você corta um monte de coisa, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó. 15 fatorial é 15 vezes 14 vezes 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, para aqui. Tá? Você pode fazer isso, tá? Parar a exclamação onde você quiser. Aí 7 fatorial vezes 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2, e 4 fatorial de novo, que é 4 vezes 3 vezes 2, certo? Beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a fazer alguns cortes, tá? Presta atenção nos cortes, porque senão você vai se perder. Primeiro eu vou cortar esse 7 fatorial com esse 7 fatorial aqui. Depois, 4 vezes 3 é 12. Cortarei com 12 que está lá em cima, certo? 2 vezes 4 é 8. Corta com 8 que está lá em cima, professor. 9 dá para cortar com 3, sobra 3. 14 dá para cortar com 3, fica 7. Então, como é que ficou essa conta? Sobrou em cima 15, 7, 13. Essa conta ainda assim é grande, né? Beleza? Bom, fazer a conta, gente, vocês sabem fazer, tá? Eu não vou fazer, porque vai dar trabalho, ou eu faço? Vocês querem que eu faça? Eu não vou fazer não, porque vai dar trabalho pra caramba, isso vai dar um número com mais de 6 dígitos. Deixa a conta exposta aí, o que importa é o método, beleza? Então sobe aqui comigo, gente. Temos então um método, tá? Eu vou aplicar exatamente isso agora com anagramas, acho que dá pra fazer isso aqui embaixo. E vocês vão ver novamente como esse negócio de permutação com repetição é útil para você, tá? Desce aqui comigo então. Eu acho que dá para armar o exercício aqui, ó.
calcule a quantidade, a quantidade de anagramas da palavra, deixa eu ver, palavra que tem a repetição, Araruama. Pronto, essa palavra tem repetição, certo? Como é que a gente faz? Conta tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escreve lá o 8, professor. Escreva 8. 8 fatorial. E embaixo, cada uma das repetições. Quais são as letras que se repetem? O A. A se repete 1, 2, 3, 4 vezes. E R se repete 1, 2 vezes. E é isso aí. Entenderam? Então, fica em cima o total de objetos e embaixo as repetições. Esse aqui dá até para fazer a conta. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Abre sempre até o que dê para cortar lá embaixo, né? 4 fatorial vezes 2, porque 2 fatorial é 2. Sim, corta 4 com 4. Isso dá 6 vezes 7, 42. 42 vezes 5 dá 210. 210 vezes 8 dá 1680. Existem 1680 anagramas da palavra Araruama. Sobe aqui. Sobe aqui comigo. Beleza, gente. Então, aí nós temos um método. Tá finalizado, tá? Acabei essa parte de permutação com repetição. Agora nós vamos falar de arranjos, mas nós temos muitos exercícios para fazer, tá? Eu não estou complicando agora, porque os exercícios já vão complicar por mim, sim? Então, meu interesse agora é que você entenda o básico, tá? A gente vai especificar muito mais o nosso raciocínio e embasá-lo quando nós estivermos fazendo questões, tá bom? Desce para a tela, então, para a gente falar de arranjos. Arranjo simples é uma das coisas mais inúteis de análise combinatória, tá bom? E para a gente poder entender para que serve um arranjo simples, primeiro deixa eu te passar a fórmula de arranjo simples. Geralmente vem com um A maiúsculo, a letra N e a letra P. E aí, do outro lado, tem um sinal de fração. Aqui em cima, um N fatorial. E aqui embaixo, um N menos P fatorial. Tá bom? Show de bola, professor! Che, legal, ei! Então, olha aqui, ó. Essa é a fórmula feíssima, né? Feia, né, professor? É feia, professor. Tô doido pra passar pra nunca mais ver isso. E você acha que vai fazer o que lá dentro? Você vai ficar de boa, assim, cantando, tá vendo televisão? Ah, isso aí, rapaz, isso aí você não pula, não. Só que você não vai estudar mais tanta matemática assim, né? Não vou não, né, professor? Não, vai não. Você vai estudar equitação, essas coisas. Então, aliás, sobe aqui comigo. Eu aprendi análise combinatória. Quando eu aprendi análise combinatória, deixa eu falar um negócio com vocês. Eu aprendi com um grande mestre já falecido, infelizmente, uma grande perda para nós, morreu em 2006. Eu estava na plateia assistindo a sua palestra. Foi uma das minhas primeiras palestras de matemática. Aqui no Rio de Janeiro, num lugar chamado IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E eu estava assistindo aula de um cara chamado Augusto César Morgado, que é um mestre da análise combinatória e da matemática financeira, né? Ele foi um cara que redesenhou a forma de ensinar combinatória. E ele simplesmente odiava a palavra arranjo, tá? Porque ela realmente não serve para nada, tá? Mas, entende isso, estudante, pelo amor de Deus, jovem, você
tem que decorar esta fórmula, porque as suas questões podem vir assim. Calcule a 8,5. Aí você vai ficar olhando assim. Essa questão aí próxima questão. E você vai pular, certo? Próxima questão. Não é assim, tá? Você tem que decorar. Eu só vou dizer uma coisa para você, tá? Vou te dar uma dica. Utilize arranjo para resolver apenas os problemas em que aparece A e 8,3. Não utilize este termo arranjo para resolver problemas de análise combinatória do tipo selecione 3 indivíduos dentre 5 para compor primeiro, segundo, terceiro colocados. Isso aí a gente aprende no livro que é arranjo. Eu vou te explicar isso aqui agora. Mas não use, tá? Eu vou te mostrar como é que usa, mas não usa, tá? Vai ficar mais claro agora. Desce aqui comigo para você entender. Mais fácil eu te mostrar o que eu estou querendo dizer. Olha só. Exercício, vamos ver. Uma competição olímpica. Envolve 6 nações. De quantas formas podemos compor um pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar? Como eu posso compor este pódio? E aí? Como é que a gente aprende isso na escola e nos nossos livros? Tenho certeza que você aprendeu assim. Ó. A ordem importa? Geralmente, quando você responde que sim, ou você fala não. Só tem uma dessas duas respostas, sim? Ou essa, ou essa. Aí você aprende assim, ó. Se você disser que sim, aqui, ó. Jô. É horrível isso, tá? Mas aqui, ó. Arranjo, entendeu? Arranjo. Entendeu? Sobe aqui comigo. Eu quero que você entenda o seguinte. Se a ordem importa, arranjo. Entendeu? O senhor é pago pra ensinar isso? Não, gente. Tô falando isso porque assim... Lembra, você não quer ser cientista, você quer passar numa prova. Então esses bizus são super bem-vindos. Então a ordem importa? Arranjo. Entendeu? E se a ordem não importa? Não importa? Não. Combinação. Entendeu? A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas já grava esse bizu. A ordem importa? Então, arranjo. Jesus. Tá. E a ordem não importa? Não. Combinação. Eu não acredito que eu estou assistindo isto no sábado de manhã, professor. Arranjo? Jesus, você tem que tomar um café, professor. Acabou meu café aqui. Não tem problema, não. Olha só. Então, arranjo, sim, a ordem importa. E quando a ordem não importa, não, combinação. Desce aqui comigo para você ver o que o seu livro-texto... sugere você fazer. Gente, isso aqui é um absurdo. Olha só. Aqui a ordem importa, né? Vamos colocar o João, a Maria e o Pedro novamente aqui, tá bom? Troque a ordem. Troquei. Mudou? Mudou pra cacete, né? Agora a Maria ganhou. Antes o João tava ganhando, certo? Tudo bem? Show de bola. Aí, gente, olha só. O que o seu livro sugere é que você faça assim. Escreva a letra A, significando arranjo, sim?
Inicialmente você escreve o total das nações, 6, bota uma vírgula, para ficar igualzinho a fórmula aqui. E aí, do lado do 6, você vai escrever o total de pódios. Então, o que o seu livro-texto está dizendo é que quando você fizer essa conta, que a gente lê assim, arranjo de 6 termos tomados 3 a 3, quando você fizer esta continha, e fazer esta continha significa substituir nessa fórmula aqui, vai dar a resposta da questão, tá? Vamos fazer a conta para você entender. Vamos lá. O N virou 6, então vou substituir por 6. O N e o P viraram 6 e 3. Então, 6 e 3. Vou fazer a conta? Isso fica 6 fatorial dividido por 3. Faltou fatorial aqui. 3 fatorial. Agora você pega o 6 fatorial e abre 6, 5, 4, 3. Vou cortar, tá? Corta, né? Sobrou 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120. Essa é a parte que eu costumo errar, sim? A hora da conta. Bom, aí beleza, professor, é fácil, é só substituir. Agora, me diz se assim é mais fácil. Me diz o que você acha. Esse é o primeiro método, tá? Agora eu vou te mostrar o método morgadiano. Vou até escrever isso aqui em homenagem a esse grande mestre. O método morgadiano de se resolver essa questão. Vê se você prefere, tá bom? Lembrando que isso é porque a ordem importa, tá? Beleza. Você vai fazer assim, ó. São 3 pódios, né? Então existe pódio aqui, aqui e aqui. Beleza? Quantas nações existem? 6, né? Então existem 6 possibilidades para o primeiro pódio, 5 para o segundo e 4 para o terceiro. É só multiplicar tudo e deu 120. Você percebeu que você chegou à mesma conta de quem fez por arranjo? Sim? Então, gente, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, sobe aqui. Arranjo não serve para nada, a não ser resolver questões do tipo, calcule arranjo 7 tomados 3 a 3. Tudo sai pelo método multiplicativo, pelo princípio multiplicativo. Essas questões de arranjo, apaga e faz pelo princípio multiplicativo, tá? Os nossos exercícios aqui de hoje estão cheios disso, vocês vão ver diversos exemplos, tá? Relaxa, exemplo vai ter de caçanta, tá? Você vai ver, acabei de criar uma palavra, caçanta significa coisa pra caramba, tá? Então o método morgadiano é o melhor, gente. É o melhor método, tá? Tudo bem? Show de bola? Desce aqui comigo para você ver mais uma coisa, tá? É importante você lembrar que isso tudo só está sendo possível porque, reforçando, a ordem importa, ok? Troquei de tela. Isso tudo está sendo possível porque a ordem importa, gente. É só por isso. É porque a ordem importa. Se a ordem não importasse, não dá para fazer desta forma que eu fiz aqui tão simplesmente, tá? Sim, professor, a pergunta que eu quero muito fazer, o senhor vai explicar? Vou explicar, rapaz. Sabe aqui comigo. Quando é que eu te deixei na mão, cara? Nunca te deixei na mão. Nunca te deixei, nunca vou te deixar na mão. Sempre que eu falar alguma coisa aqui, falar, não, mas se for assim, ferrou. Eu vou te explicar quando ferrou, tá? E não ferrou não, tá? É tranquilidade pura, tá? Relaxa, tá bom? Beleza? Então venha para a tela aqui comigo para a gente falar de combinações, tudo bem? Estamos quase finalizando, gente. O conteúdo de combinatória é pequeno, o que é ruim. Porque quanto maior o conteúdo... Opa, sem spoiler. Quanto mais conteúdo, mais a gente pode se basear em teoria.
E a falta de teoria de análise combinatória acaba fazendo você ter que se basear em criatividade, que é uma coisa ruim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos entender então o que vem a ser uma combinação simples. Galera, seguinte, combinação se escreve assim, exatamente igual ao arranjo, né? Só que ao invés de A é C, certo? Beleza. Então, combinação é assim. Presta atenção. Em cima, n fatorial. Embaixo, p fatorial. N menos p fatorial. Eu gostaria também de dizer que existe uma outra forma de você escrever combinação de n, p a p. É essa forma aqui, ó. Abre um parêntese. Escreve o n em cima. Escreve o p embaixo. E fecha o parêntese. Isso é exatamente combinação de n, p a p. Isso aqui tem um nome, isso é chamado de número binomial. Por que é chamado de número binomial? Porque tem dois nomes? Não. É porque isso está associado com uma parada chamada de binômio de Newton. Sim, são os coeficientes que aparecem do lado da expansão do binômio de Newton. Tá? Caga para isso agora, tá bom? Relaxa, tá? Para que serve a combinação? Para os casos em que a ordem não importa, tá? Vamos ver então um caso. Vamos lá. Começar com algo simples. De um grupo de 5 pessoas, quantos trios podemos formar? Quantos trios podemos formar? Bom, vamos lá então, né? Venha comigo. Eu quero formar trios. Existem... Essa tosse agora foi bem engraçada. Existem duas possibilidades para eu resolver esse problema. Sobe aqui comigo. É o seguinte, gente. Olha só. Sabe esse princípio multiplicativo? Botar tracinho e multiplicar? Eu disse que só funciona quando a ordem importa. Pois é. Quando a ordem não importa, você está entendendo isso? Quando a ordem importa, é só multiplicar tudo e acabou. O problema é quando não importa. Porque pensa na pergunta. Eu tenho 5 pessoas e eu quero escolher um trio. Cara, escolher o trio é escolher 3 pessoas, certo? Não importa se eu escolhi essa primeiro, ou essa. Não importa, não tem líder, não tem vice-líder, não tem uma hierarquia entre elas, não existe diferença entre essas pessoas, elas estão horizontais nessa escolha, elas não estão verticais. Então, por causa disso, eu posso afirmar que não importa a ordem da escolha, certo? Não importa. Essa é a primeira parada. Segunda parada. Dá para usar esse negócio dos tracinhos? Dá. Mas você tem que fazer uma coisa extra, além de multiplicar. Não foi. Explica tudo de novo. Tudo de novo. Caceta. Vou explicar de novo. Relaxa. Olha só. Até então, eu estava fazendo tracinhos e pá, multiplica. Correto? Agora, eu não posso só fazer isso. Quando a ordem não importa, olha, esse não é que te ferra. Quando a ordem não importa, depois que você multiplica tudo, você tem que fazer mais uma coisa depois. Não vou te dizer o que é ainda, mas eu tenho que fazer mais uma coisinha depois. Entenderam? Então, não é só multiplicar. Eu vou ter que fazer mais alguma coisa, tá? Desce aqui comigo, então, para você entender o que eu tô falando. Ó, são 5 pessoas, certo? Pergunta, a ordem importa? Não, a ordem não importa. Cara, este não vai te impedir de fazer simplesmente isso, ó.
tenho 5 possibilidades para o primeiro caso, 4 para o segundo e 3 para o terceiro, professor. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, mas a ordem não importa. Como a ordem não importa, eu já sei que eu vou ter que pegar este 60 e fazer alguma coisa com ele. E eu vou te dizer exatamente agora o que você faz. Esse é o primeiro método de resolver, que é o método sem usar a fórmula, tá? É o seguinte, você vai pegar o seu 60 e você vai dividir pela quantidade de casinhas que tiver aqui, fatorial. Quantas casinhas tem aqui? 3. Então escreve lá o número 3. Fatorial. Beleza? Se você fizer isso, sobe aqui comigo. Se você fizer isso, vai dar certo. Sempre, professor. Sempre. Não importa, não importa, vai dar certo. Quando a ordem não importa, faz a multiplicação e divide pela quantidade de casinhas fatorial. Se fosse um quarteto, professor, dividia por 4 fatorial. Se eu tivesse que selecionar uma comissão de duplas dentre um grupo de 10 pessoas, divide por 2 fatorial. Se eu tivesse que escolher um líder e um vice-líder, não precisa dividir por nada, porque aí a ordem importa. Entendeu? Quando a ordem importa, você não divide por nada. E quando a ordem não importa, no final, você tem que dividir pela quantidade de casinhas fatorial. Tá? Isso te elimina a necessidade de usar a fórmula. Tá? E é muito mais rápido. Vai por mim. Mas você tem que saber a fórmula, tá? Você tem que saber a fórmula porque tem questão que pede. Calcule C, papapá, tá? Então desce aqui comigo pra gente terminar essa conta. 3 fatorial é 6. Isso fica 60 sobre 6. Que dá 10. Tá? E eu gostaria de dizer, gente, que eu acho que vocês nem viram. Sobe aqui comigo. Vocês nem viram, mas nós já temos quase 1h30 de aula. Vocês têm noção disso? Passa rápido quando a gente entende, gente. Quando a gente tá entendendo. Matemática é bonita, gente. A matemática, ela é bela, ela é elegante. O grande problema é quando a gente não entende, certo? Quando a gente entende, caraca, fica tudo assim. Ai, que maravilha, professor, tá entendendo tudo. Então, aí fica ótimo, né? O problema é quando a gente não entende, né? A gente fica assim, ai, não, isso é difícil pra cacete. É por isso que a gente acha geometria analítica difícil. Geometria analítica todo mundo acha difícil. Eu acho que é difícil alguém falar assim, eu não acho geometria analítica difícil. Geralmente essa pessoa que fala isso já sabe geometria analítica, certo? Quem não sabe nunca vai falar, isso é muito fácil, eu só preciso estudar um pouquinho. Não, vai achar difícil pra caramba. Outra matéria que as pessoas acham difícil pra caramba, não é generalizado, mas, geometria espacial. Cara, geometria espacial é uma parada que as pessoas têm muita dificuldade. Aí, o que a pessoa fala quando tá estudando? Não gosto disso aqui, não. Não gosto. Aí, aqui. Puxa reta no meio do nada, tem que ver os bagulhos no espaço. Jesus, isso não é comigo não, professor. Então, isso aí, né, é assim que funciona. Mas quando você tá entendendo, cara, passa muito rápido. Mas passa muito rápido. Já passou quase 1h30 de aula, gente. Show? Show de bola? Desce na tela aqui comigo pra gente poder finalizar o nosso conteúdo. Show de bola. Vamos lá. Viu que deu 10? Viu que deu 10? Vamos ver mais um exemplo, gente, de situação. Vocês vão me dizer se a ordem importa ou não dessa vez, tá bom? Preste atenção, que é difícil dizer quando a ordem importa e quando a ordem não importa, tá? Olha só. Deseja-se montar uma equipe de 5 pessoas dentre 7 disponíveis. Quantas equipes podemos montar? Opa. Quantas equipes podemos montar? E aí? A ordem importa ou a ordem não importa? E aí?
O que você acha? Vou olhar um pouquinho para você aqui, sobe aqui. A ordem importa ou não? Eu tenho 5 pessoas para escolher dentre 7. A ordem das escolhas vai importar? Vai mudar a equipe? Escolhi o A, o B, o C, o D e o E. Tá aqui a minha equipe. Vou escolher outra equipe. Ó, A, B, C, D, E. Vou escolher outra. Não, troca a equipe. Troca essa equipe aí. Essa equipe aí não serve pra nada. Aqui, ó. Vou escolher outra, ó. B, A, C, D, E. Escolhi outra equipe. E aí? É outra equipe? Escolhi a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D e a pessoa E. Aí alguém veio e falou, você não sabe de nada, vem cá, ó. Escolhe o B primeiro, aí depois o A, aí depois o C, depois o D, depois o E. Mudou a equipe? Não mudou a equipe. A equipe continua a mesma, certo? Continua a mesma. Sim, são as mesmas 5 pessoas. Ah, mas esse foi escolhido primeiro agora e mudou alguma coisa? Essa pessoa vai ter algum tratamento especial? É só uma equipe, certo? Se eu dissesse assim, ó, olha só, olha como é que faz diferença. Eu quero escolher um treinador, um zagueiro, um atacante, um volante. Aí eu estou dando hierarquia para esses caras. Aí vai fazer a diferença. O cara que eu escolher primeiro vai ser técnico, o outro vai ser o que eu falei? Atacante, sei lá. Um vai ser o técnico, o outro vai ser o zagueiro. O primeiro vai ser o técnico, o segundo o zagueiro. Se eu troco esses caras de lugar, quem era técnico virou zagueiro e quem era zagueiro virou técnico. Então, aí faz diferença. Por quê? Porque cada parte da minha escolha passou a ter qualificação. Cada parte da minha escolha passou a ter lógica, contexto. Equipe, cada posição é horizontal perante aos outros, certo? Eu peguei o André e o sei lá, Bruno. André e Bruno. Cara, André e Bruno fazem parte da mesma equipe e escolher André e Bruno, Bruno, André, não faz a menor diferença. Então a ordem não importa. Não importa. Quando não importa, você não pode só multiplicar tudo, certo? Você não pode só ficar multiplicando as coisinhas. Pode não, professor? Não, pode não. Então o que eu faço, professor? Desce aqui na tela para eu te mostrar. Olha só o que você faz. Pulo? Não. Não pula a questão não, professor? Não, pule não, rapaz. Você quer acertar, não quer? Uhum. Então vamos acertar. Olha só. Eu quero escolher uma equipe de 5 dentre 7, certo? Então fica 7 possibilidades, 6, 5, 4, 3, certo? Existem 7 possibilidades de pessoas para cá, aí 6 para cá, porque uma já foi escolhida, então sobram 6. E assim consequentemente para todos, tá? Eu falei consequentemente, é sucessivamente. Beleza. Multiplica tudo, professor. Vai dar a resposta? Não. Por que não? Sobe comigo. Quero ficar olhando para você sempre que eu falar isso. Por que só multiplicar não vai dar certo? Porque a ordem não importa. Quando a ordem não importa, somente multiplicar não rola. Olha a quantidade de vezes que eu estou falando isso. Você acha que eu estou sendo repetitivo? Eu juro que na hora dos exercícios você vai se esquecer. É assim mesmo, tá? E se esquecer não é um problema não, tá, gente? A gente tá aqui para se esquecer mesmo, certo? Só que tem que se esquecer agora, tá? A gente tem que negritar isso agora, tá certo? Então, show. Vamos lá, ó. Presta atenção. Quando eu multiplico tudo e dá certo? Quando a ordem importa. Se a ordem não importou, é porque o que aconteceu? É porque só multiplicar não vai dar certo. O que você tem que fazer depois que você multiplica, quando a ordem não importa? Você tem que dividir pela quantidade de casinhas fatorial. Isso vai matar a questão na hora. Ai, professor, eu juro que se eu passar por causa disso, eu pago um lanche no Outback pra você. Olha que eu... Opa! Ó, ribs é muito bom. Desce aqui comigo, gente. Olha só. Vamos dividir, então, por 5 fatorial, porque a ordem não importa. A ordem não importa, professor? Não importa. Faltou fatorial. Então, fazendo essas contas aí, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Vamos fazer essa conta aí, então. Corta 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3.
corto 6 com 2, vira 3, 7 vezes 3. Existem 21 equipes. Tudo bem? Show de bola. Então, eu quero te mostrar mais uma coisa que vai virar a sua cabeça para baixo, tá? Porque você não tem noção, dá uma olhada aqui para mim. Você não tem noção do que você acabou de aprender, tá? Eu chego a me arrepiar quando eu falo disso, porque eu sei que nessas palavrinhas que eu estou falando, nessas coresinhas, lá, eu tô fazendo algumas engrenagens girar na sua cabeça que significa a sua aprovação, cara. Entende? Então, eu me arrepio todo, cara. Cara, é muito louco, cara. Porque assim, eu sei o que isso significa pra você. Entender uma coisa que você nunca entendeu. Então, eu quero fazer uma conta com você agora que vai fazer toda a diferença na sua vida, porque você acabou de ganhar 4 minutos de cálculo e você nem percebeu que você ganhou, tá? Quem já fez prova sabe que 4 minutos em uma prova significa você fazer o seu cartão-resposta com calma e não sair dizendo que marcou errado, tá? Desce comigo aqui para você entender exatamente o que eu estou falando. Galera, o seu livro, ele te ensinaria a resolver este exercício da seguinte forma. Professor, é só fazer combinação de 7 tomados 5 a 5. Inclusive, eu não vejo muito problema em resolver assim não, tá? Mas dá uma olhada aqui em como que eu vou resolver e me diz qual dos métodos foi melhor, esse ou esse. Substitui na fórmula, isso vai ficar 7 fatorial, 5 fatorial, 7 menos 5 fatorial, certo? Faz as contas, isso fica 7 fatorial, opa, dividido por 5, o igual ficou em cima da fração. Professor, faça as coisas com calma, professor. Tá bom, rapaz. Então, olha só. Eu vou continuar aqui desse lado aqui, tá? Jesus. Bom, o que é 7 fatorial? Eu vou reescrever aqui para ficar contínuo, tá? Toque, né, professor? É frescura mesmo. Então, olha só. Abre o 7, vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Não vou abrir até o 5 de propósito, tá? 5 vira 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é 2 fatorial mesmo. Agora eu quero que você corte e observe a conta que ficou. Em cima ficou 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E embaixo ficou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo essa conta? É exatamente esta conta, gente. Olha que bagulho louco. Quem tá fazendo a fórmula de combinação vai chegar no final da fórmula de combinação exatamente na mesma conta que você fez super mais rápido, certo? Então, princípio multiplicativo é melhor do que fórmula. E aí eu quero que você olhe para mim e entenda o seguinte: o princípio multiplicativo resolve tudo. Tudo. Você entende isso? Isso quer dizer que eu não vou utilizar a fórmula de combinação? Não, às vezes é útil, tá? A de arranjo nunca, tá? A de combinação é útil porque ela abrevia certas expressões, tá? A de arranjo não. De arranjo serve para nada mesmo. Só para resolver questões do tipo calcule arranjo 7, 4 a 4. Mas combinação é útil, tá? Permutação, mas o princípio multiplicativo resolve toda e qualquer questão de combinatória, tá? Eu quero então que você lembre disso. Quando que você sabe que é arranjo? Você sabe que é arranjo quando a ordem importa, certo? Como é que você faz a pergunta? Professor, a ordem importa? Aham. Se é aham, é arranjo, certo? Jesus, fala isso de novo não, professor, já entendemos já. Então tá bom. Então, arranjo, a ordem importa. E quando que eu sei que é combinação? Quando a ordem não importa. Professor, e quando é que eu vou saber que a ordem importa e não importa? Resolvendo exercício pra caramba e reconhecendo padrões, tá? Aí não tem jeito. Essa é a parte que vai do seu esforço, tá? Mas eu te passei vários bizus aqui. Quando é que você sabe que a ordem importa? Quando tem hierarquia entre as partes,
anagrama. É claro que a ordem das palavras importa, certo? A palavra, deixa eu ver, Roma, como eu expliquei, se você trocar a ordem, vira amor. Roma e amor são coisas diferentes, certo? Então, se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, combinação. E aí, o que eu tenho para te dizer é, quando você estiver resolvendo questões de análise combinatória, esteja sempre em mente que, apesar de tudo, o princípio multiplicativo resolve a sua questão. Beleza? Até daqui a pouco, um grande abraço, já voltamos. Fui!